Sejam bem-vindos à disciplina de Teoria da Computação. Na aula de hoje, iremos fazer uma revisão sobre conjuntos, relações e linguagens. Um conjunto L é uma coleção de objetos, também chamados de elementos, na qual não distinguimos a ordem dos elementos e nem a ocorrência múltipla de elementos. Se B é um elemento de L, então denotamos que B pertence a L. Caso não pertença, escrevemos que B não pertence a L. Logo, se L é um conjunto, por exemplo, que tem A, B, C e D, esse é o mesmo conjunto que tem B, C, A e D. Por quê? Porque em conjunto nós não observamos a ordem dos elementos. Os elementos podem aparecer em qualquer uma das ordens. Então esses dois conjuntos são na verdade o mesmo. Bem como eu posso ter múltiplas ocorrências de um mesmo elemento, ou seja, se eu tenho A e A, B e B, esse é o C e o D, esse é o mesmo conjunto do que o BCAD, que é o mesmo conjunto que ABCD. Tá? Então, sempre que falarmos de conjunto, estamos falando de uma coleção de elementos, ou seja, uma coleção de objetos, na qual a ordem não importa e nem o número de ocorrências de um dado elemento. Existe um conjunto específico que é o conjunto vazio, o conjunto que não tem nenhum elemento. Qualquer outro conjunto, ele é dito não vazio. Alguns conjuntos podem ser também infinitos. Por exemplo, o conjunto dos números naturais, o 0, o 1, o 2, o 3, por aí em diante, ou seja, infinito. Né? O conjunto dos inteiros, positivos e negativos, né? O 0, 1, 2, mas também o menos 1, o menos 2, são exemplos de conjuntos infinitos. Muitas vezes podemos definir um conjunto a partir de uma propriedade sobre um outro conjunto. Então, se eu tenho um conjunto A, que já está definido, e eu tenho uma propriedade P sobre A, eu consigo definir o conjunto B da seguinte forma. Ora, eu digo que o conjunto B ele é formado pelos elementos de A que tem a propriedade P. Então, são todos os elementos X, onde X pertence a A e X tem a propriedade P. Vejamos um exemplo. Se o conjunto A é formado por 2, 3, 5 e 6 e a propriedade é ser maior do que 2, então esse conjunto B vai ter todo elemento de X que pertence a A e que X é maior que 2. Ora, quais são os elementos de A que são maiores do que 2? Apenas o 3, 5 e 6. Então, ao invés de explicitar os valores do conjunto B, eu simplesmente defino ele a partir de uma propriedade. No caso, a propriedade P aqui era que o x era maior do que 2. Tá? Posso fazer isso também para conjuntos infinitos. Vamos ver um exemplo. O conjunto dos números ímpares, né? Eu posso definir eles a partir do conjunto dos números naturais e da propriedade ser divisível. Ou seja, o conjunto dos números ímpares, conjunto B, é formado por todo número, x pertencente aos naturais, tal que x é divisível, não é divisível por 2. Ou seja, são todos os números naturais que não são divisíveis por 2. Logo, isso é quem? É o conjunto que tem 1, 3, 5, 7 e por aí em diante. Então, muitas vezes a gente vai definir conjuntos a partir de propriedades. Essa é uma forma de definir novos conjuntos.
Um conjunto A é um subconjunto de B, se cada elemento de A também está em B. Nesse caso, a gente escreve que A está contido ou é igual a B. É importante observar que qualquer conjunto é subconjunto próprio de si. E que o conjunto vazio é subconjunto de todos os conjuntos. Né? Ou seja, o vazio, né, está contido em A. Se A é um subconjunto de B, mas A é diferente de B, dizemos que A é um subconjunto próprio de B. Escrevemos A está contido em B. Agora eu não coloco o igualzinho ali embaixo, certo? A coleção de todos os subconjuntos de A é dito ser o conjunto potência. E a gente representa ele por 2 elevado a A. Tá? Então, esse aqui é o nosso conjunto potência, ou seja, então são todos os conjuntos possíveis formados a partir de A. Nós vamos dizer que dois conjuntos são iguais se somente se todos os elementos de A estão em B e vice-versa. Então, todas as vezes que eu quiser demonstrar que A é igual a B, o que eu tenho que demonstrar? Tenho que demonstrar que A está contido ou é igual a B e B está contido ou é igual a A. Se eu demonstrar essas duas coisas, eu demonstrei que A é igual a B. Sejam A e B dois conjuntos, nós podemos definir operações sobre esses conjuntos. Operações como a união, ou seja, A união B é o conjunto que é formado por todo indivíduo X. Se o X ele pertence a A ou ele pertence a B, então é a união deles, ou seja, ele pertence a um dos dois conjuntos. A interseção A interseção B, ele tem que pertencer a ambos os conjuntos, ou seja, ele tem que pertencer a A e tem que pertencer a B. A diferença A menos B, ele tem que pertencer a A e não pertencer a B. Muitas vezes a gente, em vez de usar o menos, usa também essa notação a barra invertida, tá? É uma outra notação também para a diferença bastante utilizada na literatura. Vejamos um exemplo. Seja A igual a 1, 2, 3, 5 e B igual a 2, 3, 4. Qual é o conjunto união? A união B é o conjunto de todos os elementos que tem em A e que estão em B. Ou seja, o 1 está aqui dentro, o 2 está aqui dentro, o 3 está aqui dentro, o 5 está aqui dentro, o 2 já estava lá, em conjunto não tem repetição. 3 também já estava lá dentro e faltou o 4 que está aqui dentro. Então, o conjunto A união B são todos os elementos que estão em A e todos os elementos que estão em B. A interseção de A e B são os elementos que estão em ambos simultaneamente. No caso, apenas o 2 e o 3. Porque o 1 só está no A, o 5 só está no A e o 4 só está no B. Portanto, a interseção B é o conjunto formado por 2 e 3. O A menos o B, ou seja, os elementos que estão em A e não estão em B, são somente o 1 e o 5. Por quê? Porque o 2 e o 3, eles estão no conjunto B. Então, o que eu faço? Eu retiro eles. Então, A menos B é 1 e 5. Já o B menos A, né? Ou seja, o conjunto B que tem 2, 3, 4, menos o A, ele vai te retirar os elementos de B que não estão em A. Então, quem é que eu tiro aqui? Eu tiro 2, porque o 2 está no A. Eu tiro 3, porque o 3 está no A. O 4 está em B, mas não está em A. Então, ele fica sendo o único elemento do meu conjunto. Então, A, B menos A é o conjunto que tem 4.
conjunto unitário, né, no caso, tem 4. Muitas vezes a gente trabalha com conjuntos de conjuntos, né? Então, se eu tenho um conjunto de conjuntos S, onde cada elemento aqui é um conjunto, eu posso definir a operação de união de conjuntos. Então, quando eu uso a representação, a união de todo o conjunto A que pertence a S, ou seja, lembrando que cada elementozinho aqui de A é um conjunto, certo? Que está nessa coleção de conjuntos S. Então, a união desses caras, tá? Essa notação está dizendo o quê? Eu vou pegar cada um dos elementos do S, ou seja, o A1, o A2, o A3, o A4, até o AN, e vou fazer a união deles. Tá? E vou fazer a união deles. Então, toda vida que eu escrevo, né? A união todo A que pertence a S do A, eu estou dizendo quem? Eu estou pegando todos os elementos de S e estou fazendo a união desses conjuntos. De forma análoga, para a interseção. Eu também posso fazer a interseção de um conjunto de conjuntos. Né? Então, A pertence a S, se é um conjunto A, quem é isso aqui? É o A1, o A2, o A3 até o AN. Certo? Vejamos aqui um exemplo. Se eu tenho 3 conjuntos, conjunto 1, 2, 3, 5, o conjunto 2, 3, 4 e o conjunto 2, 5, 6. Então, eu posso ter um conjunto S, que é formado por esses 3 conjuntos. Tá? Se eu aplicar a união desses conjuntos, né? Ou seja, para qualquer elemento de S é um conjunto. Tá? Então, o que eu vou fazer? A união desses todos os elementos é fazer quem? É fazer a união de 1, 2, 3, 5 com 2, 3, 4 com 2, 5, 6. Ou seja, esse conjunto aqui é igual a quem? Aos elementos 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Já se eu fizer a interseção, é a interseção de todos os conjuntos que estão em S. Ou seja, a interseção de 1, 2, 3 e 5 com 2, 3, 4 e com 2, 5 e 6. No caso, eu tenho apenas o 2 que pertence a esses 3 conjuntos ao mesmo tempo. Então, a resposta dele é 2. Tá? Ou seja, sempre que eu tenho um conjunto de conjuntos, eu posso querer fazer a união deles, ou posso querer fazer a interseção desse conjunto de conjuntos. Algumas propriedades que são bastante utilizadas são propriedades que a gente pode demonstrar, né, que são demonstráveis. Aqui eu estou enunciando essas leis. A lei da idempotência, que diz que a união A é o próprio A, ou seja, toda vida que eu tenho a união com A, ou seja, um conjunto com união com ele próprio, é o próprio conjunto. Da mesma forma, a interseção de A com A é A. A união e a interseção são comutativos, ou seja, A união B é igual a B união A, ou seja, eu posso tanto fazer A união B ou B união A, tanto faz, eu tenho o mesmo conjunto, né, que é o resultado da operação disso. Da mesma forma, a interseção B é igual a B interseção A. Eu tenho associatividade, né, ou seja, se eu tenho 3 conjuntos A, B e C, eu posso fazer A união B depois com a união C, ou posso fazer A com a união B ou C. Tanto faz, né? Se eu tenho duas uniões sendo aplicadas aqui, eu posso fazer em qualquer ordem. Tá? Da mesma forma para a interseção. A inter B e depois isso, esse conjunto inter C, é a mesma coisa de A inter B inter C. Tá? Eu tenho a distributividade, ou seja, se A união B, isso interseção C, isso aqui é quem? É A interseção C, união B interseção C. A interseção B, união C, eu de novo, a lei da distributividade me diz que eu tenho A união C, interseção B, união C.
Eu tenho a absorção. Se eu tenho A união B interseção A, eu tenho quem? Eu tenho o próprio conjunto A. Se eu tenho A interseção B união A, eu tenho quem? O próprio conjunto A. E por fim, duas leis de De Morgan, que o conjunto A menos o conjunto B união C é a mesma coisa de fazer o quê? Subtrair do conjunto A o B e depois fazer a interseção disso com A menos o C. Tá? E aí, B, o outro De Morgan, A menos B interseção C é fazer quem? É fazer o A menos B união A menos C. Tá? Então, essas são duas leis de De Morgan. Bem, se a gente quisesse provar essas propriedades, só para dar um exemplo, né? Se eu quisesse provar a igualdade desses dois conjuntos, ou seja, que A união B interseção C é igual a A interseção C união B interseção C. Ora, como é que a gente mostra que dois conjuntos são iguais? Eles são iguais se todos os elementos que pertencem a esse primeiro conjunto também pertencem ao outro e vice-versa. Ou seja, vale a ida e vale a volta. Então, para eu mostrar que essa lei da distributividade vale, o que eu faço? Eu primeiro suponho que um dado elemento x pertence a A união B e interseção C. A partir daí, eu aplico as definições de conjuntos para demonstrar que esse x também pertence à interseção C ou B interseção C e que a volta também vale, que se esse cara pertence, esse aqui também, esse mesmo elemento pertence a esse outro conjunto, tá? Como é que a gente faz para demonstrar isso? Simplesmente a gente usa as definições. Ora, se eu tenho que um elemento x ele pertence à interseção de dois conjuntos, então é porque o x pertence à união B e o x pertence a C. E aí eu continuo o meu desenvolvimento, o meu raciocínio. Ora, se eu sei que x pertence a A união B, é porque o x pertence a A ou o x pertence a B. E eu permaneço, né, com o resto da minha equação que dizia que x pertencia a C. Ora, agora o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que o x pertence a A ou o x pertence a B e o x pertence a C. Então, isso significa dizer que ou x pertence a A e x pertence a C, ou x pertence a B e x pertence a C. Ou seja, eu posso fazer a distribuição disso, tá? Aí eu agora, né, passo a construir o meu conjunto, né? Ou seja, se x pertence a A e x pertence a C, é porque o x pertence a A interseção C. Se x pertence a B ou x pertence a C, é porque x pertence a B ou C. E aí eu permaneço com a minha disjunção que eu já tinha, tá? Ou seja, x pertence a interseção C ou x pertence a ou a B interseção C. Logo, x pertence a interseção C ou união B interseção C. Né? Que essa é a definição da união. Um conceito muito importante é o conceito de produto cartesiano, de conjuntos. Ou seja, se eu tenho conjuntos A1, A2, A3, até AN, ou seja, eu tenho N conjuntos, que eu estou indexando aqui pelos números, tá? Eu posso definir o produto cartesiano entre esse conjunto, entre esses elementos, como sendo A1, produto A2, produto A3, até produto AN. E esse vai ser um conjunto que é formado por tuplas ordenadas, onde cada A1, A2, A3 até o AN
vai ser um elemento AI pertencente ao conjunto AIzão, tá? Ou seja, para todo I pertencente aos entre 1 e N, né? Que são os N conjuntos que eu estou fazendo o produto cartesiano. Para deixar isso claro, né, vejamos aqui um exemplo. Se eu tenho um conjunto A1, que é formado por A, B e C, e eu tenho o A2, que é formado por 1 e 2, se eu quero fazer o produto cartesiano A1 com A2, quem é isso? É formar todas as tuplas, né? Ou seja, de dois elementos, aqui são tuplas de dois elementos, onde a primeira componente é um elemento de A1 e a segunda é um componente de A2. Então, quais são as tuplas possíveis? Ora, é o A com 1, que é o A1, é o A com 2, que é o A2, é o B com 1, é o B com 2, é o C com 1, é o C com 2. Então, o produto cartesiano A1, A2 é o conjunto formado por essas tuplas. Tá? Eu tenho A1, A2, B1, B2, C1 e C2. Se a gente fosse fazer uma representação gráfica, né? Tá aqui o meu conjunto A1, tá aqui o meu conjunto A2. Se eu estou fazendo o produto cartesiano, o que eu faço? Eu estou pegando cada elemento desse com cada elemento do outro conjunto, certo? Ou seja, eu tenho A1, A2, A2, B1, B2, C1 e C2. Tá? Esse é o A1, A2. Se eu eventualmente quisesse fazer o A2, A1, quem seria esse conjunto? Ou seja, agora eu quero fazer o A2, A1, quem seria ele? Seria o conjunto que tem quem? O 1A, o 1B, o 1C, o 2A, o 2B e o 2C. Tá? Seria esse conjunto aqui. Certo? Notem que o produto cartesiano de A1 com A2 é diferente do A2 com A1 nesse caso. Tá certo? Então, observem que quando a gente está fazendo isso, a ordem aqui importa. Certo? A ordem importa. A gente vê produto cartesiano, né, desde as disciplinas básicas de matemática, mas vê muito isso quem trabalha com banco de dados, né? Nas consultas em SQL, né? A gente trabalha todo o tempo, né, fazendo esses produtos cartesianos de tabelas,